Hoje eu vou te mostrar aí como reutilizar o seu código e ter uma tipagem mais dinâmica também através dos generics. Além dele possibilitar que você reutilize o código de uma maneira mais segura em termos de tipagem, os generics também vão te possibilitar aí, dar os primeiros passos rumo a entender melhor as tipagens que a gente visualiza naquelas bibliotecas quando a gente abre o código ali por acidente e fica até meio assustado com o que vê ali. Tipo esse código que eu vou colocar aqui em cima. Então, a partir do momento que você entender generics, vai começar a ficar mais fácil entender essas tipagens também. Para começar a falar de generics, eu acho que a melhor maneira é falar dos tipos genéricos que o TypeScript já deixa disponível para a gente e que a gente utiliza todo dia e às vezes nem se liga nisso. Então, o tipo genérico mais simples que a gente tem ali no TypeScript, podemos dizer que é o tipo array. Legal? Então, a gente possui duas maneiras ali bem comuns de declarar array no TypeScript. A primeira é essa que eu estou usando aqui na tela e a segunda é quando a gente, em vez de usar essa sintaxe, a gente coloca aqui um array, tá? E fala qual que é o tipo que esse array vai carregar ali dentro dele. Beleza? Então, quando a gente tem aqui esse sinal de menor e maior e a gente passa o tipo ali para dentro, a gente está basicamente falando qual que é o tipo que esse generic vai trabalhar. Legal? Então, se eu tento adicionar números aqui ou algo do tipo, ele já reclama da mesma forma que ele faria ali de uma maneira tradicional, ok? Então, como esse é um tipo genérico criado pelo TypeScript, a gente pode tentar aí recriar esse tipo, e é isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou simplesmente trocar aqui para myArray, vou remover aqui essa string por enquanto, e vamos criar aqui o myArray. Então, esse myArray, a princípio, ele vai ser uma lista do tipo N. Legal? Porém, como ele está usando agora o tipo N, eu posso vir aqui e passar realmente qualquer coisa. E o meu intuito é voltar a ter aqui o tipo string sendo utilizado. Então, como que eu transfiro aqui, como usuário desse tipo genérico, essa tipagem string para dentro aqui desse cara e substituo esse N? Simplesmente da mesma forma que eu coloco aqui esse string, eu posso colocar aqui o tipo genérico, vamos chamar ele de T, tá? Então a gente já está falando aqui que esse myArray ele espera ali um tipo genérico e aí a gente resolve para esse tipo que for passado em forma de array. Legal? E aí quando eu faço isso, os números aqui no final, o TypeScript já passa a reclamar sobre eles. Então eu posso retirar aqui e tudo funciona da mesma maneira. Legal? Então, quando eu uso esse T aqui, dentro de sinal de menor e maior, eu estou passando meu tipo genérico. E vale a pena falar também que esse tipo T é só uma convenção de mercado. Você pode colocar aqui qualquer nome, e eu inclusive vou alterar aqui para element type. Beleza? Então, é assim que se utiliza um tipo genérico e é assim que se cria um tipo genérico. Agora, com esse entendimento aí já em mente, vamos partir aí para um exemplo um pouco mais realista, ok? Então vamos criar um objeto aqui. Esse objeto ele vai ter apenas uma propriedade, tá? Que é um objeto pessoa ali. E aí a gente vai ter uma função que ela vai adicionar uma propriedade dentro desse objeto. Então a gente recebe aqui um objeto. A gente tem ali uma outra variável sendo passada, que vai ser o location do tipo string. E aí a gente vai fazer um merge, que a gente vai retornar tudo que tem no objeto junto com o location que foi passado. Então, fazendo dessa maneira, é o mesmo que colocar ali location. Então, a gente pode usar a sintaxe aqui reduzida, resumida, e usar dessa forma. Então, vamos criar aqui embaixo um person with location, chama a função, passa o objeto, e passa ali também o location, que nesse caso é Brasil, ok? Então, se a gente passa o mouse aqui, repare que o TypeScript ele entende que o retorno dessa função possui um location do tipo string no objeto. No entanto, o restante do objeto ali que a gente tinha, as outras propriedades, o TypeScript ele perdeu ela aqui no meio do caminho. Então, se eu tento acessar aqui person with location, a única propriedade que eu tenho é location. Eu não consigo mais acessar o name, mesmo que esse name tenha sido retornado aqui junto com as outras propriedades. Tá legal? Então, como que a gente pode fazer
isso funcionar melhor, né? Então vamos criar um tipo separado, que vai ser o tipo pessoa aqui. Então eu vou criar aqui o type person e ele vai ter aqui um name string e vamos falar que esse nosso objeto aqui é do tipo pessoa. Agora, como o TypeScript já entende ali o tipo que está sendo passado para a função, se eu passo o mouse aqui, eu tenho location e name, né? O meu autocomplete ele vai funcionar também normalmente. Posso acessar ambas propriedades aqui e tudo funciona normal. Então, até então, está perfeito. Não estamos utilizando os genéricos aqui ainda nesse exemplo, mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Vamos supor que agora a gente tenha um outro tipo de objeto onde a gente precisa executar exatamente o mesmo código. Tá? Então, eu vou criar aqui um outro tipo, que vai ser o tipo company. Esse tipo company ele vai ter uma propriedade diferente, que vai ser business. Legal? E aí aqui eu vou criar esse objeto company do tipo company e aqui o business vai ser, sei lá, social media. Beleza? E aí aqui embaixo vamos duplicar o código, vamos falar aqui company com location e vamos passar aquele ali objeto company. Repare que, como agora a gente está esperando um tipo pessoa, né, que é um objeto com name e string, essa função ela não vai mais, né, o TypeScript não vai permitir que a gente chame essa função, mesmo que não estamos fazendo nada de específico aqui em relação ao tipo pessoa. Poderia muito bem passar aqui esse objeto company se fosse um JavaScript puro e iria funcionar perfeitamente. Então, se eu voltar aqui para object, ele vai funcionar, porque agora eu não estou restringindo para person ou para company. No entanto, a gente volta no mesmo problema aqui de não ter as propriedades do objeto original sendo inferidas aqui no tipo de retorno. Legal? Então, o que a gente poderia fazer aqui, obviamente, seria simplesmente duplicar essa função. A gente teria um edge location aqui para company, onde recebe um tipo company. Eu passo aqui essa função em vez da outra. E aqui embaixo, company com location, e a gente tem ali o business e location. Porém, ficar duplicando o código não é nada interessante, certo? Então, vamos apagar aqui já essa função e vamos começar a usar os nossos tipos genéricos aqui. Então, agora, eu não quero mais trabalhar com person ou com company, eu quero trabalhar com qualquer coisa. Então, vamos falar aqui que a gente recebe um tipo genérico na nossa função, é assim que a gente passa o tipo genérico no caso de uma função, e aqui eu vou receber esse tipo. Legal? Então, o objeto que eu passo, ele tem ali uma tipagem um pouco mais dinâmica. Eu posso vir aqui agora e passar esse mesmo objeto aí. E se a gente verificar aqui, agora a gente já tem um tipo de retorno sendo inferido ali pelo TypeScript. Então, o TypeScript agora já me diz, nesse segundo caso, que ele está retornando um company. E aqui ele faz uma interseção, né? Ele faz um merge com a propriedade location string. E a mesma coisa aqui para o person. Então, isso aqui já é suficiente para a gente sair ali com o código funcionando, reutilizando o código de uma maneira tranquila. Legal? Porém, o que acontece se a gente chama essa nossa função, que a gente espera que esse tipo T seja um objeto, e eu passo aqui, por exemplo, uma string. Eu passo uma string teste, onde eu deveria ter um objeto, certo? É isso que o nosso algoritmo ali está imaginando que vai acontecer. E aqui eu passo o latlong, passo a localização aqui de novo, Brasil. Vamos salvar isso aqui numa variável. E a gente vê que funciona. Porém, o que a gente gostaria de ter aqui, a gente até vê que o tipo de retorno ele fica um pouco estranho, né? Eu tenho a string teste e aí eu tenho aqui o objeto sendo mergeado com essa string, então fugiu aqui um pouco do nosso controle. Eu poderia aqui passar também um array e aí acredito que o que acontece aqui nesse caso é que ele iria fazer o split aqui desse array nessas propriedades. Não é algo que a gente quer lidar aqui no nosso código. Então a gente quer restringir a nível de tipagem que o tipo T, certo? Esse tipo genérico que é passado aqui, seja sempre um objeto, tá?
Então vamos colocar aqui alguns casos para a gente ver eles parando de funcionar assim que a gente corrigir esse problema. Agora que a gente já tem aqui algumas possibilidades, vamos restringir esse tipo genérico para que ele possa receber somente tipos que a gente considera aqui um object no TypeScript. Então a forma certa de fazer isso é colocando aqui um extends, certo? E aí após o extends eu vou falar o que esse meu tipo T precisa respeitar, legal? Então vamos colocar aqui object, e aí ele já passa a reclamar porque string aqui no TypeScript ela não é assinalável ali, né, ao tipo object. A mesma coisa aqui com o number. Esse tipo object no TypeScript, na verdade, ele está excluindo tudo que seria ali um tipo primitivo, tá? Então aqui eu conseguiria ainda passar um array. A gente poderia fazer uma tipagem ali um pouco mais dinâmica para excluir também os arrays, mas isso fica para um próximo exemplo. Vamos focar aqui nessa questão do generics. Então, agora que a gente já tem ali uma restrição sendo aplicada a esse tipo genérico, a gente chama isso de constraint. É realmente ali uma restrição que a gente está colocando para esse tipo, né? Para quem utiliza esse tipo tem que respeitar essa restrição. Legal? Mas supomos que agora esse location ele também pode assumir ali diferentes valores. Ele pode ser uma string, mas em alguns casos ele pode ser, por exemplo, um lat long, que seria aqui um array, né, com dois elementos, onde cada elemento seria ali o lat e o long. Legal? Então essa seria uma opção. E uma outra opção seria aqui também passar o location como um objeto. E aí esse objeto teria aqui o address, e esse address teria aqui a rua Jatobá. Legal? E aí o que acontece? Como aqui a gente espera string, esses tipos não serão válidos para o TypeScript. Uma opção que a gente tem é tornar esse location aqui também um tipo genérico. E a gente consegue fazer isso passando mais de um tipo genérico aqui para a função. Então vamos colocar aqui que a gente recebe um novo tipo genérico. Vou chamar ele de L, legal? Para referir aqui a location. E a gente passa esse tipo location, ele já volta a funcionar normalmente. A tipagem, ela funciona também aqui, o TypeScript consegue inferir normalmente, tá? Então, se a gente tenta acessar esse company location 3, ele tem aqui o location como um objeto, e aí ele vai ter o address. Esse segundo cara, ele vai ser aqui o location em forma de array. Então, ele é a tupla ali, né, com os dois valores, lat long, e o cara ali de cima também em forma de string. Legal? Porém, quando a gente coloca esse cara para ser um genérico, a gente volta naquele mesmo problema quando a gente não tinha aqui o extends object, porque eu posso passar agora qualquer coisa aqui no meu location, inclusive algo que talvez não faça sentido, não sei, null, ou talvez um objeto vazio, certo? E aí a gente consegue de novo, né, dependendo aí do qual nível de controle a gente quer ter, a gente consegue também restringir esse location para que ele receba somente alguns possíveis tipos, legal? Então vamos criar aqui uma tipagem separada, que vai ser o type location payload. Então com esse type aqui, location payload, a gente vai falar que ele pode ser do tipo string, que é o que a gente tinha inicialmente, quando a gente estava passando Brasil. A gente pode ter também uma tupla, que seria ali o lat long, beleza? E a gente pode ter também um objeto, que seria ali um address string. No caso do lat long aqui, essa tupla, pode até ser um assunto para outro vídeo, mas a gente consegue aqui trazer um pouco de semântica também. Então a gente consegue falar que a primeira posição dessa tupla, ela representa ali o que seria o lat de latitude e o segundo representa o long. Legal? Então, agora a gente pode vir aqui e utilizar essa tipagem falando que esse tipo L precisa ser do tipo location payload, tá? Precisa respeitar esse tipo. Portanto, se a gente tenta utilizar de novo essa função passando algo que não respeite aqui o location payload, o TypeScript não vai aceitar, porque aqui no caso esse null ele não é assinalável aí para o location payload.
Legal? Então é isso aí, é assim que se usa generics. Acredito que eles vão te ajudar aí a reutilizar bastante código de forma segura, mantendo a tipagem, mantendo um código que seja type safe, né? O que é importante. E se você tiver dúvidas, deixa aí nos comentários abaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, também manda para os seus amigos aí que trabalham com TypeScript. Beleza? Valeu, é isso aí e até a próxima.